Olá pessoal, uma dúvida que um cliente nos fez é como que eu consigo fazer um backtest no FR2 e com isso montar minha própria carteira. Eu sou Janson Ferreira e eu quero mostrar hoje para você um pouco do FR2, um robô daqui da LS Quant, e como que a pessoa pode montar uma carteira para ela mesma. Tá? Então só para explicar um pouco, ele não quer utilizar a ferramenta do laboratório, onde a pessoa pode estar olhando, né, qual que é as listas que a gente está utilizando e seguir e copiar essas listas ela mesma. Tá? Então o cliente ele não está querendo utilizar essa lista, tá, utilizando essas configurações que a gente utiliza de uma maneira auxilia o cliente a também configurar usando essas configurações. O cliente quer ele mesmo então montar a sua própria carteira. Tá? Então como é que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu pegar aqui no slide. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, montar uma lista com a performance de todos os ativos individualmente. Então, a gente vai pegar cada ativo do Ibovespa ou de uma determinada lista que a gente escolher e vai colocar lá Petro 4, qual que é o resultado que a gente teve, Vale 5, qual que é o resultado que a gente teve, Itube e assim por diante. E a partir desse resultado, a gente vai adicionando, aí vai fazer um backtest único e vai adicionando cada ativo e vendo como é que é a taxa de acerto, como é que fica o resultado final, como é que se comporta. Deixa eu abrir o MetaTrader aqui, então vou mostrar como é que funciona esse processo. A primeira parte que a gente vai fazer, então, é fazer essa otimização que a gente chama, elencando cada ativo, e eu vou botar aqui num período de 2 anos só, que a gente para não ficar muito complicado. Tá? Como é que eu faço? Então, no MetaTrader, com o MetaTrader aberto, eu tenho que mostrar então essa parte do testador de estratégia. Para mostrar o testador de estratégia, eu vou no menu Exibir, Testador de estratégia. Se ele já estiver habilitado, como é o meu caso aqui, ele some, mas aí a gente volta a clicar nele e ele aparece para a gente. Aqui eu seleciono o robô, Quant FR2 cíclico, e aí a otimização, todos os ativos selecionados na tabela de observação de mercado. Que ativos são esses? São esses aqui, ó, que estão nessa janela observação de mercado. Eu posso utilizar uma lista do Ibovespa, clicando com o botão direito conjuntos Ibovespa, ou então ir adicionando e configurando eu mesmo. Vamos supor, mesmo que o ativo não esteja no Ibovespa, eu quero colocar um ativo interessante, PSSA3, por exemplo. Tá? Eu chego no final da lista, vou digitando o ativo, quando eu dou um Enter, ele adiciona. E agora, com a minha lista configurada, eu já posso começar a fazer essa otimização por todos os ativos. Enquanto a gente está fazendo a otimização aqui, um fator interessante é a gente observar que a partir do momento que a gente vai fazendo essa otimização, a gente já pode ir criando uma lista, tá? A gente vai gerar um relatório, vai ficar com esse relatório salvo e aí depois a gente só vai construindo de fato a nossa, que alguns chamam de caixa ou carteira do FR2. Ó. Quando eu dou iniciar, a partir do momento que ele já vai fazendo os backtests, já vai trazendo o resultado, ele já vai mostrando nessa aba resultado da otimização. Se eu clico aqui na parte superior, na coluna onde está o nome, ele já me ordena pelo resultado. E aí eu consigo já ver, por exemplo, o BVMF3, dentre esses ativos que ele já testou, é um dos melhores ativos e provavelmente é por ele que eu vou começar. Vamos esperar ele terminar aqui e a gente já dá prosseguimento aí. Está finalizando aqui. E aí a gente já consegue ter uma lista então dos melhores ativos. Tá? Ó, ele está me mostrando aqui então, para esses ativos que eu coloquei, provavelmente vai ser Sambi11 mesmo o melhor ativo. Ó, falta mais um. Finalizou. Tá? E ele me mostrou. E o que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso clicar com o direito nessa listagem e exportar para arquivo. Aí eu escolho um lugar para salvar o arquivo. Vamos botar aqui relatório IFR2. E ele vai me abrir no Excel. Esse relatório mostrando exatamente o que aparece nessa tela. O ativo,
e o resultado, como mostra aqui também no MetaTrader. Agora eu vou colocar aqui na outra tela e eu vou ajudar, olhando para o relatório, ele vai me ajudar a montar a lista. Como é que eu vou montando essa lista? Eu vou aqui no parâmetros de entrada e eu vou adicionando ativo por ativo. Eu vou fazer aqui a SAMB11, que é o primeiro da minha lista, e BVMF3, que é o segundo da minha lista. Eu vou desabilitar a otimização aqui e eu vou rodar novamente, só que agora um backtest unitário para ver só como é que se comporta esses dois ativos. Está aqui construindo para mim já a curva gráfica, vai ser mais rápido aqui, ele vai terminar rapidamente. Quando ele conclui o backtest, ele já me mostra aqui na aba resultado. Aqui quais que são os pontos interessantes de se analisar. O lucro líquido, tá? Qual que foi o lucro líquido total. Outro fator interessante a gente analisar, taxa de acerto. Taxa de acerto é interessante de analisar. Tá? E a média do lucro de negociação, bem como a média de perda das negociações. Tá? Vou voltar aqui agora e vou pegar o terceiro item da lista. No meu caso, vamos pegar aqui, ó, MRVE3. MRVE3. Vou voltar aqui e vou adicionar esse ativo, MRVE3. E agora eu vou fazer novamente um backtest. Enquanto ele faz o backtest, deixa eu puxar aqui para o outro monitor. MRVE3 e a gente vai acompanhando aqui a curva de crescimento gráfica. A gente vai acompanhando a curva gráfica de crescimento. Quando ele conclui, ele mostra para mim a aba resultado e eu já consigo analisar que a gente teve um resultado bem melhor, tá? 38 mil aqui, começando com 10 mil. Tá? E você pode estar se perguntando, mas onde é que você configurou esses 10 mil, Janso? Bom, eu configurei aqui na aba configurações, coloquei aqui no parâmetro depósito, tá? E depois no próprio parâmetros de entrada, o robô tem um parâmetro onde eu especifico quanto que esse robô vai operar. Vamos supor que eu queira simular que eu tenho uma conta de 50 mil, mas eu quero que o robô opere só 10 mil. Então eu venho aqui na aba depósito, configuro 50 mil e depois na aba parâmetros de entrada eu vou colocar valor financeiro somente como 10 mil. Deixa eu voltar então para o meu backtest, deixa eu colocar 10 mil como a gente estava fazendo anteriormente, para a gente continuar e finalizar a etapa de criação da carteira. Bom, eu vi então que adicionar a MRVE3 foi interessante, né? Porque ele melhorou bastante o meu resultado final, a minha taxa de acerto também subiu e a minha média de lucro ficou bem balanceada com a minha média de perda. Pessoal, sistemas com alta taxa de acerto, como é o caso do IFR2, tendem a ter a média de lucro um pouco menor do que a média de perda. Tá? Isso é absolutamente natural. O que não pode é você ter um desbalanceamento muito grande, ou seja, eu tenho uma média de lucro de R$500 e minha média de perda é de R$1.000, R$1.500. Começa a não ficar interessante. Por quê? Porque quando você botar a operar, lá o robô vai tomar um stop, né, e um stop talvez um pouco mais violento do que os lucros que você teve e você vai achar que o sistema não está funcionando. Tá? E isso vai fazer parte, porque no backtest a gente viu que acontecia isso. E o que a gente espera é que nossa utilização do robô se assemelhe ao backtest. Então, se a gente fez o backtest e a gente teve uma média de perda muito maior do que a média de lucro, provavelmente isso vai se repetir no mercado. Então, é isso que a gente tem que tentar evitar. É claro que a média de perda vai ser maior, né? Se você conseguir encontrar um sistema que a média de lucro, no caso, por exemplo, do próprio FR2, que a média de lucro for maior, com uma taxa de acerto de 90%, você está muito bem. Porém, não é o que normalmente acontece. Mas não quer dizer que a gente não vai usar o sistema porque a média de ganho é um pouco menor do que a média de perda. O que não pode é realmente a média de perda ser muito maior do que a média de lucro. Tá? Então vamos continuar aqui. Adicionei MRVE3, foi interessante. Eu vou adicionar mais um ativo aqui, BBSE3. BBSE3. Então, você já pode ver BBSE3, vou dar um iniciar. Para quem nos acompanha, para quem
tem utilizado as caixas do próprio laboratório, as carteiras do próprio laboratório, vai perceber a semelhança entre a carteira que eu estou criando e as carteiras que a gente utiliza. Então você vai ver basicamente como a gente mais ou menos construiu. É claro que algumas também vêm com o próprio conhecimento do Stormer, da utilização da estratégia, mas né, muitos a gente construiu usando esses princípios que eu estou mostrando aqui. Olha lá, a gente já vê que já diminuiu um pouco o resultado final. Tal. Se vocês lembram, só quando adicionei MRVE3 a gente ficou com 38 mil, agora já caiu para 28 mil. A taxa de acerto também caiu um pouco. E a média de lucro não mudou muito com relação à média de perda. O que eu vou fazer? Deixa eu experimentar tirar a BBSE. E vou colocar a CPFE3, que é o outro ativo da lista aqui. Não esqueça, pessoal, então que eu estou me guiando aqui. Estou me guiando aqui pela planilha. Tá? E eu estou aqui em CPFE3, que é o próximo ativo. Tá? Então vamos lá. Botei CPFE3, vou dar um iniciar. Ele vai construir a curva gráfica. Vamos deixar ele terminar aqui. Ó, agora já apareceu só pela curva gráfica bem mais interessante. Ó, foi a 39 mil. A nossa taxa de acerto aumentou. A nossa média de lucro com relação à média de perda aumentou também, o que ficou bem interessante. Então, pessoal, eu acredito que vocês entenderam a dinâmica de você ir colocando os ativos, tirando os ativos e acompanhando a taxa de acerto, como que isso vai ficando, se vai melhorando. Eu gosto também, deixa eu até só voltar aqui, eu gosto também de olhar o índice Sharpe. Por quê? Porque é um índice que a gente compara com fundos, com outros tipos de investimento. Então o índice Sharpe acima de 0,50 já começa a ficar interessante. Quanto mais próximo do 1, 1,5 é um sistema que é realmente bom. E se você achar um índice Sharpe com um valor maior do que 2, por exemplo, por favor, manda para a gente que a gente vai analisar também. Tá? Mas a mecânica é essa, você vai adicionando ativos, tirando ativos. Daqui a pouco você pode criar uma outra lista de ativos ao invés daquela que eu peguei do próprio MetaTrader do Ibovespa, criar uma lista sua de ativos. Na descrição do vídeo aqui embaixo eu vou colocar uma lista também de ativos que a gente mais utiliza no FR2, você pode configurar no seu MetaTrader então, tá, pessoal. E em cima disso você vai criando e configurando a sua lista, tá? Um último aviso. Por favor, não coloque, se você vai utilizar mais de uma caixa operando o FR2, é possível fazer isso. Você colocar uma caixa, uma lista de ativos, outra caixa, outra lista de ativos. Não configure dois ativos, um ativo em duas caixas diferentes. É a única recomendação que a gente tem. Tá, pessoal? Agradeço muito a atenção e até a próxima.